Os diretores e produtores de Hollywood adoram contar histórias sobre como se formam longas filas de atores famosos para interpretar algum papel em seus filmes. Mas isso nem sempre é assim, e em algumas ocasiões, um ou mais atores recusaram papéis, embora depois tenham se tornado muito populares. Hoje, vamos ver os 10 principais atores que recusaram grandes papéis e se arrependeram disso. Se você é um verdadeiro Tyner, deixe seu like antes do vídeo começar. Isso é algo que apenas os verdadeiros Tyner fazem, porque eles já sabem que vão adorar. Jack Sparrow Piratas do Caribe. Certamente você não consegue imaginar outra pessoa para ser Jack Sparrow que não seja Johnny Depp. E de fato, muito poucas pessoas sabem que o papel foi realmente escrito para Hugh Jackman. Os diretores finalmente rejeitaram a ideia porque o ator não era tão conhecido fora da Austrália. E então, o papel foi oferecido a Jim Carrey e Matthew McConaughey, que finalmente recusou a oferta. E por sorte para todo o público, o papel caiu em Johnny Depp. 2. John McClane, Duro de Matar. Em Hollywood sempre existiu o rumor de que o primeiro escolhido para receber uma oferta para encarnar o policial John McClane no filme Duro de Matar foi Arnold Schwarzenegger. Inicialmente, o filme se chamaria Comando, e Arnie recusou a oferta por questões éticas. E é que os principais vilões do filme eram terroristas com sotaque alemão, sotaque que, como é sabido por todos, Arnold também tem. Após sua recusa, o papel foi oferecido a Sylvester Stallone, Harrison Ford e Don Johnson, mas finalmente acabaram dando a Bruce Willis, que naquela época não era tão famoso e estava mais especializado em comédias. Jack Dawson, Titanic. O diretor de Titanic, James Cameron, insistia que Matthew McConaughey tinha que interpretar o papel de protagonista do seu filme. Mas, quando o ator estudou o roteiro, recusou. Pois a ideia não o atraía muito, Cameron deu-lhe uma segunda oportunidade e disse-lhe que se não o fizesse, se arrependeria pelo resto da vida. No entanto, o ator nem sequer respondia às suas chamadas. Então Leonardo DiCaprio, segundo na lista, interpretou este papel e o filme ganhou 11 Oscars. Curiosamente, Christian Bale e Macaulay Culkin também fizeram os testes de seleção para interpretar Jack Dawson. Bruce Wayne Batman, todo bom fã do Cavaleiro das Trevas, sabe que Michael Keaton interpretou o Homem-Morcego neste filme de 1989. Mas nem muita gente sabe que Mel Gibson teve em suas mãos a chance de interpretar o Batman naquela época. Gibson já era uma superestrela e podia se dar ao luxo. Qual papel é interpretar? Então ele pensou e afirmou que o filme seria um fracasso. O tempo, obviamente, mostrou que ele não estava muito certo, já que o filme foi um grande sucesso e arrecadou 400 milhões de dólares nas bilheterias. 5. Django. Antes de Jamie Foxx conseguir este papel, os criadores do filme ofereceram a Will Smith. Inicialmente, o príncipe Duke Veller aceitou a oferta com a condição de que reescrevessem a trama, pois considerava que algumas partes do seu roteiro deveriam ter mais protagonismo. Os roteiristas se recusaram a fazer alterações e Jamie Foxx acabou interpretando o papel. Isso sim, depois que Idris Elba, Chris Tucker, Ferris Howard, Michael, Kenneth L. Williams e Tyrese Gibson recusaram o papel. Dr. Robert Neville. O filme Eu Sou a Lenda estava programado para ser lançado no meio da década de 90, e naquela época, os principais candidatos para interpretar o Dr. Robert Neville foram Tom Cruise, Michael Douglas e Mel Gibson. Embora, finalmente, quem assinou foi Arnold Schwarzenegger. A trama do filme, assim como a que acabou saindo, era muito sombria e quase não tinha diálogos durante a primeira hora. Naquela época, que tudo eram filmes de muita ação, era quase impossível que alcançasse o sucesso, e seu rodízio foi cancelado. Em 2002, o projeto voltou à vida, desta vez com Will Smith como protagonista e Arnold foi o produtor. 3. Pretty Woman.
Quando alguém fala deste filme, ninguém pode imaginar outro que não seja Richard Gere para o papel de Edward. No entanto, Alfasino esteve bem perto de ser, tanto que até ensaiou junto com Julius Rober várias vezes, até que decidiu que esse papel não era para ele. Depois disso, Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis e Denzel Washington passaram por vários testes, até que no final, o próprio Julius Rober convenceu Richard Gere a participar do projeto. Mas não houve problemas apenas com o papel masculino deste filme. A empresa Disney Jewel, produtora do filme, rejeitava Julia Roberts e convidou várias atrizes para fazer os testes. Diane Lane começou a filmar o filme, mas seus conflitos com a equipe de filmagem a fizeram abandonar o projeto. Michelle Pfeiffer recusou-se a interpretar uma prostituta, e no final, Julia Roberts, com 21 anos, conseguiu o papel. E, além disso, foi, como mencionamos antes, a responsável por convencer Richard Gere a aparecer no filme 3, Charles Manson, o retrato de um assassino nos anos 70. Quando o diretor Martin Scorsese estava em plena filmagem de Taxi Driver, recebeu uma ligação do diretor Tom Grace para que interpretasse Charles Manson em seu filme Manson, o retrato de um assassino. Embora, na realidade, Scorsese não se parecesse muito com Manson, seu visual hippie barbudo era muito parecido com o daquele personagem. Por fim, Scorsese recusou a oferta após alguns sustos significativos. Em 1977, quando Jodie Foster foi indicada ao Oscar por Taxi Driver e o diretor havia aceitado interpretar Manson, recebeu várias ameaças de morte por parte de familiares e admiradores do acusado por conspiração de assassinato. Por fim, Martin compareceu à cerimônia do Oscar. Escoltado por agentes do Federal Bureau of Investigation, recusou o papel e finalmente foi interpretado por Steve Railsback, Christian Grey, 50 Tons de Cinza. Parece que os personagens muito amados nos livros devem ser bastante cobiçados no mundo do cinema, e é por isso que o papel de Christian Grey se tornou um verdadeiro desafio para muitos atores. Robert Pattinson, entre outros, se ofereceu para fazê-lo, porém o diretor. Ele rejeitou o papel por não se encaixar nele após seu papel carinhoso na saga Crepúsculo, e os espectadores não o levariam a sério. Ryan Gosling, que foi o escolhido, disse por sua vez que não estava interessado no projeto, e como resultado disso, foi oferecido a Jamie Dornan. Michael Corleone, o padrinho. Os diretores da Paramount queriam ver no papel de Michael Corleone apenas atores populares daquela época, como Warren Beatty ou Robert Redford. No entanto, após a recusa de ambos, ofereceram a Dustin Hoffman, que recusou por não querer se colocar na pele de um mafioso, já que, segundo ele, poderia afetar sua imagem. O diretor Francis Ford Coppola, desde o início, pensou que Al Pacino era o candidato ideal, mas naquele momento o ator não era muito conhecido.